noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro debate, promovido pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Campinas. Nós queremos agradecer aqui também ao apoio da área do Mackenzie Soluções, que é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, levando até a sua empresa cursos de capacitação, consultoria, projetos e desenvolvimento. Esse e os nossos próximos debates tratarão dos principais temas que serão aplicados no MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto Econômico. Esse MBA ele terá início no próximo dia 16 de setembro deste ano e o processo seletivo já está com as inscrições abertas. O link você pode conferir aí no nosso bate-papo. Esse MBA ele será ministrado por 24 executivos C-Level de 9 países. C-Levels de grandes multinacionais. Serão 4 certificações internacionais, 3 cursos de extensão opcionais em Coimbra, San Diego e São Paulo. E também terão créditos para mestrados na União Europeia. Hoje, para o nosso debate, nós estamos aqui com uma das maiores referências em gestão de pessoas da África, a doutora Mônica Macano, que também é diretora de Pessoas e Cultura no Standard Bank, um dos maiores bancos da África. E também, para debater com a doutora Mônica, o nosso professor Pedro Martins, que é o coordenador desse MBA e que também é CEO da empresa PM Hub. Aos dois, o nosso boa noite. Muito obrigado por aceitarem o nosso convite e estarem conosco aqui nesta noite. E a vocês que nos acompanham, vocês podem participar com comentários, perguntas, mandando aí no nosso bate-papo. Sejam todos, então, muito bem-vindos. E eu passo a palavra agora, então, ao professor Pedro. Boa noite, professor. Boa noite, professora a doutora Mônica Macano. Em primeiro lugar, é uma grande honra estar hoje aqui consigo, debatendo um tema tão interessante quanto este da cultura organizacional, vendo a cultura organizacional como uma vantagem competitiva das empresas, não é? E não deixa. O próprio contexto deste debate é interessante, porque a doutora Mónica está falando de Moçambique, na África, eu estou falando de Portugal, na Europa, e acredito que a maior parte das pessoas que nos estão assistindo estão na América do Sul. Então, do ponto de vista cultural, não poderíamos criar um laboratório com maior diversidade do que este pela nossa origem geográfica neste momento. Né? Só a tecnologia hoje é que nos permite realmente estes encontros com estas distâncias geográficas, mas com uma grande proximidade de visões e de conceitos, não é? E eu gostaria de começar por lhe lançar o desafio, não é? Na sua experiência pessoal, no contexto, enfim, da sua atividade, como é que vê esta relação entre a cultura organizacional e a competitividade das empresas? Mas eu vou começar mesmo por dizer boa tarde e agradecer imenso o convite. A doutora Cátia, a apresentação feita, muito obrigada, é muito interessante, cria mais expectativa e desafio para mim. Doutor Pedro, muito obrigada por também estar aqui, fazemos parte do mesmo painel para conversarmos sobre este tema, que é um tema muito importante e é um tema tão relevante num mundo que está em rápida transformação. E a componente transformacional do mundo desafia-nos também a transformar a cultura. É por isso que temos que olhar
para a componente da transculturação, porque as organizações estão-se a transculturar, o que no passado víamos como os artefatos críticos, os valores críticos e também os pressupostos que orientam as pessoas na forma como fazem as coisas, a forma como as organizações mostram as práticas. Mudamos agora significativamente de práticas para princípios, e a cultura são as pessoas que fazem com que esta transformação aconteça, porque a cultura está mesmo nas pessoas. Então, a cultura de uma organização são as pessoas que têm os pressupostos, são as pessoas que vivem os valores, e são essas pessoas que trazem os comportamentos que são observáveis, que são esse conjunto que cria a competitividade da organização. É por isso que dissemos que, tendo as pessoas certas, com os valores certos na organização, e teremos a cultura certa, independentemente da estratégia que essa organização tenha. Mas se nós não temos as pessoas certas, que são a cultura, e dentro da organização tem a cultura crítica e chave, e tem as subculturas, mas isto tudo tem que concorrer para a mesma cultura. Então, aí, mesmo a estratégia vai ter sucesso. E isso é que determina a competitividade da empresa ou da organização. É por isso que eu digo, os líderes das organizações, os gestores, devem concentrar-se mais em desenvolver as pessoas certas, que é essa cultura certa, porque tendo a cultura certa, os resultados virão. Os resultados são o resultado da cultura certa e forte. A consistência que temos na organização, do ponto de vista da forma como as pessoas interagem, as pessoas vendem as soluções das organizações, isto é que cria competitividade. E não os sistemas, os processos. Nós podemos fazer a melhor automação, temos os melhores sistemas tecnológicos, temos a melhor tecnologia da ponta, mas se não temos as pessoas que nutrem e transmitem a cultura certa, os comportamentos certos, então não teremos feito a melhor aposta para a nossa organização. Ia começar assim, doutor Pedro. Excelente, não podíamos começar de melhor forma, com uma visão tão clara e tão precisa do que é cultura, que aliás é um tema que muitos falam, mas poucos têm essa clareza e objetividade que a doutora Mónica acabou de nos transmitir. Eu recordo sempre aquilo que o Rockefeller, o magnata norte-americano do início do século passado, dizia quando lhe perguntavam como era a cultura das empresas dele. E ele dizia, é lucrativa. Então, isso de alguma forma resumia a finalidade da cultura das empresas, que é gerar exatamente mais-valias para os investidores, não é? Para os stakeholders da organização. Mas muitas vezes também acontece que, quando nós não sabemos definir a causa de um problema, dizemos que é um problema de cultura, não é? Como se cultura fosse um chapéu de chuva gigantesco onde cabe tudo debaixo dele, não é? Aliás, eu tive um grande mestre que não se passa um mês que eu não me recordo do ensinamento dele, o Manuel Tavares da Silva, que ele na época era o diretor-geral da SEGOC, não é? E que ele dizia que a cultura estava para a gestão das empresas como o sangue está para o corpo humano. A maior parte dos nossos problemas de saúde são problemas de sangue. Se temos um problema cardíaco é porque temos o sangue muito espesso, não é? Se temos um problema de pele é porque o sangue
têm alguma substância que provoca essa a erupção da pele, enfim, do fígado a mesma coisa, dos rins a mesma coisa, ou seja, todos os nossos problemas de saúde são problemas de sangue. Mas nós nunca falamos da causa dos problemas, falamos sempre dos sintomas dos problemas. Por isso é que nós vamos ao cardiologista, ao dermatologista, etc., que são aqueles que veem a parte periférica do problema. Eu diria que todos os problemas de gestão também são problemas de cultura, não é? Porque, de alguma forma, se nós temos um problema de liderança, se nós temos um problema de desempenho, se nós temos um problema de falta de atratividade, por exemplo, para a contratação ou para a retenção, etc., é tudo consequência da cultura da organização. Né? E a doutora Mónica, enfim, resumiu tudo dizendo que cultura é o comportamento das pessoas, não é? O que é a cultura de uma organização? É a forma como as pessoas na organização se comportam. Não é? Então, todas essas transformações que nós hoje vivemos, da transformação digital, do ESG, da sustentabilidade, da governança das empresas, etc., são, de facto, atitudes diferentes das pessoas. Nós estamos a promover essa mudança e estamos a criar novas culturas para a organização. Mas cultura Exato. talvez seja uma coisa muito mais tangível, talvez seja uma coisa muito mais fácil de medir do que a maior parte das pessoas imagina, porque imagina assim uma coisa muito etérea, quase poética, não é? Como se fosse assim uma abstração. De facto, a cultura é pé no chão, é coisa concreta, é aquilo que Exato. é a forma como é o processo decisório da empresa, são os propósitos da empresa, é o propósito do próprio negócio da empresa, é a forma de governança, são os modelos de liderança da empresa. Tudo isso é que faz parte, digamos assim, do universo da cultura das organizações, não é? Então, se nós soubermos diagnosticar a cultura, avaliar a cultura, nós sabemos transformar a cultura, não é? E a cultura, a transformação da cultura, muitas vezes também é apresentada como uma coisa muito demorada e muito difícil, não é? Eu tenho uma visão pessoal na minha experiência em que a transformação, o change management, não é? A transformação dos modelos de gestão e da cultura é muito fácil se nós formos capazes de fácil e rápido, se nós formos capazes de identificar dentro de uma organização quais são os drivers, portanto, aqueles que estão alinhados com a cultura que nós queremos promover, quais são os blockers, aqueles que são realmente resistentes, porque os restantes, e estes são a minoria da organização, são as pessoas que têm uma atitude mais proativa, não é? Porque a maioria da organização são watchers, são reativos, não é? E esses, Está por em cima do muro. definição, seguem o grupo dominante. Então, o que é que nós temos que fazer para fazer a mudança cultural? É fazer com que o grupo dos drivers seja predominante sobre o grupo dos blockers. blockers. E aí nós podemos fazer essa transferência de blockers para drivers por via do convencimento, digamos assim, por via da formação, do acompanhamento, mas em último recurso vem aquela velha máxima do Michael Hammer, que ele dizia que quando a cabeça não muda, muda o corpo e a cabeça junto, não é? Trocamos algumas pessoas se for caso disso. Mas eu gostava também de saber a sua experiência sobre as dificuldades e os facilitadores, no fundo, da exigência que hoje nós temos de estar a promover processos contínuos de transformação cultural, porque nós hoje nunca sedimentamos nada, não é? O mundo evolui tão rapidamente
que quando terminamos um ciclo, começamos outro, e a única coisa que temos de forma contínua é a mudança, não é? Tudo o resto é efêmero, não é? E na sua vasta e robusta experiência, certamente já passou por muitos processos de mudança cultural e com certeza nos pode dar alguns ensinamentos a esse respeito. Exato. Acredito que, falando da transformação cultural, tenho agora muitas reservas em usar a palavra mudança, porque hoje em dia, no passado as coisas mudavam, mas agora as coisas transformam-se. Exatamente. Então, a componente da transformação cultural, todo mundo viveu uma etapa muito histórica, que vai fazer parte da história do mundo todo. A forma como nós fazíamos as coisas, a forma como as decisões eram tomadas no passado, é uma fração de dias, em várias geografias, tudo mudou. O que o líder considerava liderar transformou-se, porque deixamos de ter líderes só, ficamos com e-leaders, que são os líderes digitais. Os colaboradores que tinham aquela forma de ir ao serviço começaram a ficar e-employees, que são os colaboradores ou trabalhadores digitais. Ficou-se na berma de se não saber entre o robô e o ser humano, porque todos estão à distância muitas vezes. Esta transformação foi um desafio muito forte para as lideranças, para as organizações. Porque aquilo que era a cultura, a forma como nós víamos como a cultura de fazer, de ser e estar, de fazer as coisas, os comportamentos que eram, de certa forma, esperados a serem observáveis, começaram a ser outros. E isto desafiou as culturas organizacionais. O Covid, falo, por exemplo, da recente pandemia, que agora já vai movimentando-se para a endemia, não sabemos se fica assim para sempre, gostaria que fosse, transformou a forma como nós nos apresentamos como organizações. E de certa forma, desafia as lideranças a saberem lidar melhor com aquelas pessoas que são os promotores da cultura e os tais blocas, por um lado. Porque é muito difícil agora, a pessoa tem que saber o que comportamentos é que eu espero de uma equipa que eu nem vejo. E o que mais percebo é o silêncio. É por isso que agora estamos a sentir muitas organizações a puxarem para se voltar ao trabalho. E quem puxa mais para se voltar ao trabalho são os líderes, porque estão na aflição de resgatar alguns traços da cultura, alguns artefatos da cultura. E acredito que o foco não devia ser esse. O foco devia dar um salto nesta transformação. O que é que transformou e de que forma é que o estilo de liderança da organização também tem que transformar-se no sentido de alinhar-se à nova realidade. E não é uma realidade fixa, é uma realidade dinâmica. Nós não sabemos o que será o amanhã. Então, isto mostrou-nos que, quando nós olhamos para a cultura organizacional, temos que ser mais agile na forma como nós olhamos para a cultura organizacional. Não podemos pensar, tudo bem, a cultura é um processo que se transforma ao longo dos anos, mas deixa ver, já não é uma mudança, é uma transformação. A cor do amanhã é mais que a amiba. As culturas agora vive-se uma nova cultura a cada dia. E a forma como vejo é que o desafio para as organizações é fazer um catch-up com esta nova forma de ser, e o conceito de cultura deve ser visto de uma forma diferente. E muitas vezes, mesmo no passado, os líderes falavam de cultura, mas não entendiam o que é isso. Porque tentávamos criar uma engenharia à volta disso, à volta do termo cultura. Temos que desmiuçar e falar de forma prática o que é cultura. Nós, quando falamos de alto desempenho, temos cultura de alto desempenho, o que isso significa? O que queremos ver? Que comportamentos? Temos que começar a falar mais dos comportamentos, que é para podermos perceber
que cultura não é uma coisa complexa, é o dia a dia de fazer, de ser e estar das pessoas. E que comportamentos que queremos ver da liderança, das equipas, das organizações, até de que forma queremos influenciar os nossos clientes, os nossos stakeholders. Isso tudo faz parte da cultura. Qual é a expectativa que se tem no posicionamento da nossa organização? Isso também diz muito sobre a nossa cultura. Se você for a testar, por exemplo, numa organização, pergunta ao líder, qual é a cultura dessa organização? Se é um painel, todos olham, se ninguém, um aponta para o outro e responda, pode responder. Porque não tentaram criar uma engenharia à volta do termo cultura e esqueceram-se que estamos a falar das coisas básicas do ser e estar dia a dia. Da forma como interagimos com o mercado, interagimos com os nossos clientes, com os stakeholders. É esse ponto que temos que transformar, porque o mundo também transformou. Estamos numa era digital e temos que ter um digital culture também. Eu concordo em gênero, número e grau. E como disse muito bem, a pandemia realmente veio criar uma revolução em 20 dias que nós não tínhamos feito nos últimos 20 anos, não é? Muitas coisas que nós estávamos com receio, como o home office e outras, de repente demos com todas as pessoas em casa, quer dizer, o lar virou o epicentro da nossa vida. Trabalhamos em casa, estudamos em casa, temos o lazer em casa, não é? E isso realmente mudou a forma de viver, não é? Antes os jovens, por exemplo, não valorizavam os apartamentos, um apartamento pequeno era ótimo porque eles passavam a vida na rua, convivendo uns com os outros e de repente convivem com uma tela de computador, não é? Com um monte de quadradinhos, como nós estamos neste momento comunicando uns com os outros. Mas essa transformação, e eu acho que a sua observação é extremamente pertinente, não é? A mudança hoje é muito mais do que mudança, é um processo transformacional, não é? É uma transformação que acaba sempre por ser uma transformação comportamental, mesmo quando nós falamos de transformação tecnológica, não é? Uh, o Lório, por exemplo, um dos gurus aí da transformação digital, ele diz que transformação digital não é tecnologia, é transformação de pessoas, não é? E como falou muito bem, as organizações Agile é, antes de mais, uma alteração da mentalidade para uma mentalidade Agile, em que nós privilegiamos o que é simples, os pequenos ciclos de gestão, o trabalho colaborativo, a aprendizagem colaborativa, enfim, são tudo valores que são os valores que traduzem, depois os valores, os propósitos e os comportamentos é que traduzem a organização, mas uma vez mais de uma forma absolutamente nada de estratosférico, nada de rocket science, é tudo bem concreto e bem do nosso dia a dia, não é? Exato, exato. E isso realmente é para os gestores, se eles tiverem a percepção dos valores, dos propósitos, das suas ações, ou seja, se eles tiverem a noção concreta, objetiva do que é a cultura das suas organizações, eles têm um direcional para desenvolver a sua atividade de liderança que faz com que a atividade da empresa seja muito mais consistente, muito mais robusta e, consequentemente, que ela consiga níveis de produtividade e de competitividade que, de uma forma, digamos assim, mais desalinhada, não conseguem. Não é? Exato, É de exato. facto um tema extremamente risco e extremamente vasto. Mas eu gostaria de que me falasse também um pouco de uma visão já mais geográfica da cultura, não é? Enfim, como um alto executivo de um banco internacional, com toda a certeza que está em contacto com pessoas de culturas diferentes, não é? E cada cultura tem uma forma de estar na vida diferente, não é? Uma forma de sociedade diferente.
E em que medida é que isso pode ser utilizado positivamente ou negativamente nas organizações, não é? Da sua experiência, essa diversidade cultural das multinacionais vai atrapalhar a cultura das organizações ou vai enriquecer a cultura das organizações? Certamente que só enriquece. A diversidade cultural é um benefício muito grande, assim, é uma vantagem competitiva. Por isso, as multinacionais, ao mesmo tempo que elas acabam sendo um legacy organization, porque eles são máquinas muito fortes e grandes, mas elas trazem consigo um benefício muito forte, que é essa diversidade cultural. E é muito mais fluido o processo da transculturação, porque há aquela tendência de juntarmos diferentes geografias, diferentes formas de pensar, diferentes formas de comportamentos, que acabam criando uma dinâmica de consciência coletiva e no sentido de transformarmos a organização. O mindset shift para grupos maiores, ou grandes organizações, às vezes é um processo que leva tempo, porque temos que socializar uma forma de ser e estar para um grupo. Os valores organizacionais de uma multinacional normalmente são melhor abraçados porque todos é um conjunto maior que compartilha. Mas também temos que ter uma liderança forte no sentido de assegurar que esses valores são entendidos e que os comportamentos esperados também há um entendimento de que tipo de comportamentos são esperados. Se nós fomos a tratar de uma startup, por exemplo, uma startup, as coisas acontecem ali como uma família, são coisas rápidas, mas uma organização maior já é diferente, não é uma startup. O desafio aí é tornar essas organizações terem uma mentalidade de startup, para que elas possam ter um fluxo muito rápido da componente da cultura, porque a cultura esta dinâmica toda que nos traz para nós começarmos a abraçar a diversidade de forma diferente. Aí vejo que geograficamente uma organização multifacetada do ponto de vista de presença geográfica tem um benefício muito forte. Não, sem dúvida. Eu, enfim, como sabe, eu tenho desenvolvido a minha atividade aí no campo internacional, não é? Já trabalhei em 26 países e acho que um dos aspectos mais importantes do meu background foi ter sido sujeito a esse caldo cultural, multicultural, que de facto nos leva a ser até mais tolerantes uns com os outros, a aceitar as diferenças, não é? Porque trabalhar em gestão de pessoas na Turquia é muito diferente da China e é muito diferente da Alemanha, só para falar alguns exemplos, e naturalmente do Brasil e de Moçambique e de Portugal, só alguns exemplos pessoais e coisas que nós antes assumíamos como correto e errado passam a ter um valor relativo quando nós temos esse contexto mais diverso, não é? Esse conjunto de experiências mais diversas, não só em relação a verdades absolutas, mas também em relação à própria natureza, digamos assim, se é coletivo, se é individual, se valorizamos mais os aspectos de transformação mais rápida ou de transformação mais lenta, não é? Eu, por exemplo, o Japão e a Alemanha, na Alemanha, inclusive, eu morei lá vários anos. É muito interessante porque são sociedades que, do ponto de vista tecnológico, têm uma velocidade transformacional gigantesca, mas depois, do ponto de vista comportamental, têm uma transformação muito mais lenta do que, por exemplo, os países do sul da Europa ou da América do Sul ou mesmo de África, não é? Que são
pessoas que têm um comportamento mais adaptativo, mais flexível, do que essas sociedades que, talvez por terem convicções de uma certa força, de uma certa predominância económica, não se sentem a necessidade de ser tão adaptativos quanto nós, não é? E Nunca isso, influencia a cultura. exatamente, isso acaba por ter uma influência grande da cultura. Eu, por exemplo, trabalhei bastante na indústria automotiva, não é? E veja, por exemplo, os carros alemães demoraram muito tempo a perceber que os carros elétricos ia ser o futuro da indústria automotiva, não eram os carros de combustão a gasolina, demoraram muito tempo. Eles faziam carros, por exemplo, para durar 12 anos, não é? Os italianos já começaram a fazer carros para durar 6 anos e os alemães ainda estavam preocupados se o carro passava de avô para neto, não é? Coisa que já não é uma preocupação neste momento. Então, a cultura é, de facto, uma vantagem ou uma desvantagem, se ela não for convenientemente trabalhada, uma Exato. vantagem económica para as organizações. Mas, doutora Mónica, ficávamos aqui com certeza o resto da noite. Eu sei que Moçambique já passa da meia-noite. Aliás, eu Exato. brinco, eu brinco sempre com as pessoas com quem falo em fusos horários diferentes. Assim, a doutora Mónica está-nos falando do futuro, porque ela já nos está falando do dia 20 e nós estamos assistindo a ela no dia 19 ainda. Certeza não. É É uma a tal viagem. diversidade geográfica cultural, não é? Exatamente. Mas o tema, como eu disse, é um tema muito vasto e muito rico. Levava-nos, de facto, aqui a passar a noite toda. Certamente, quem nos ouviu vai gostar de continuar a ouvir a doutora Mónica. E eu recomendo a que façam a inscrição no nosso MBA, porque a doutora Mónica vai participar também no nosso MBA como palestrante e vai ser mais uma oportunidade de ouvir a sua visão, a sua experiência tão rica. Mas para terminar, eu gostava que desse uma última palavra para os nossos participantes sobre a importância da relação entre a cultura organizacional e a competitividade das empresas. Bem, o que ia dizer, como últimas palavras, ia dizer o seguinte: não foquemos nos resultados da organização, os resultados organizacionais, os números, se nós não temos a capacidade de olhar para a componente da cultura, porque nós só teremos a competitividade certa como organização com a cultura certa. Então, vamos procurar perceber o que é isto de cultura. O que é cultura organizacional? Qual é o benefício? E só assim é que podemos perceber como é que esta nossa cultura nos coloca numa competitividade ou numa vantagem competitiva da nossa organização. E a terminar por dizer isso. E vamos ter mais oportunidades de conversar mais sobre cultura, porque esse é um tema ativo. E ele está permanentemente ativo, porque sempre é à volta da cultura. Podemos também tentar pensar, será que temos que mudar a palavra cultura para atualizarmos, porque muito vocabulário nosso foi mudando. E muitas vezes o nosso vocabulário influencia a forma como nós temos agilidade para transformar, mas sempre estaremos à volta da cultura. Muito Muito obrigado. obrigada mais uma vez a todos que nos acompanham e muito obrigada, doutora Kátia, também por estar aqui conosco. E acredito que lá estamos com muitas pessoas a olhar-nos. Deste lado é depois de meia-noite, como estava a dizer o doutor Pedro, mas é agradável, é interessante, é isso que torna o planeta interessante. Mais interessante, sem dúvida. Bom, foi uma honra e um prazer muito grande ter esta noite conosco a professora doutora Mónica Macano. Kátia, por favor, o encerramento é com você. Mais uma vez, fica aqui o nosso agradecimento, doutora Mônica, professor Pedro. Realmente ficou com um gostinho de quero mais, né? E a oportunidade não vai faltar, teremos a oportunidade de ouvi-la novamente como
palestrante no MBA. Então, fique aí o nosso convite para conhecer o nosso MBA também. Muito, muito obrigado a todos vocês, né, por nos acompanharem, ao professor Pedro, doutora Mônica, pelas riquíssimas contribuições nessa noite. Novamente agradecemos aqui a equipe do Mackenzie Soluções, que nos ajudou na organização desse evento, a Universidade Presbiteriana Mackenzie Campinas por todo o apoio e por vocês também por nos acompanharem. E fica aqui o nosso convite para o nosso próximo encontro, que será no próximo dia 27/4, às 19 horas, nessa mesma plataforma. O tema será as políticas remunerativas do mundo Bunny. E o link para inscrição você encontra aí no nosso bate-papo ou também pelo QR Code que está na sua tela. E não deixe de visitar a nossa página, não deixe de visitar o nosso site, obter mais informações do MBA Internacional de Gestão de Pessoas de Alto Impacto e que terá início aí em setembro, que já também encontra-se com as inscrições abertas. Então, a todos vocês, o nosso boa noite e nos revemos logo em breve aí no dia 27. Doutora Mônica, muito obrigada. Professor Pedro, muito obrigado. E boa noite a todos vocês. Boa noite. Obrigada, boa noite a todos. Obrigada.